Bom dia, pessoal. Está online aqui já. Bom dia. Vamos começar mais um dia de devocional, Marias. Então, para quem não me conhece, eu sou a Evelyn. Sou instrumentista na Casa do Pai de Anápolis. Faço parte do Ministério de Louvor. E hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre um texto que está lá em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 13, que diz assim: Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles, para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Aqui nesse capítulo, nessa primeira parte aqui de Hebreus 12, Deus está falando desde o primeiro versículo até aqui realmente sobre a disciplina. Deus está disciplinando seus filhos aqui nesse texto. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala sobre a questão da disciplina, sobre a questão da correção de Deus, e muitas vezes isso é um termo muito fantasmagórico na nossa mente. E é muito fácil a gente crer que Deus às vezes é um Deus carrasco, um Deus maldoso, e não entender verdadeiramente o que significa a disciplina de Deus ou as advertências de Deus. E aqui quando a gente lê que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, a gente pode lembrar de várias situações, às vezes até da nossa infância, quando nós éramos corrigidos pelos nossos pais, ou, enfim, por pessoas superiores a nós, mas que depois, mais tarde, aqui diz que produz frutos de justiça e paz para aqueles, né, que receberam aquela correção. Então, antes de entrar no tópico, eu queria comentar sobre uma frase que eu vi esses dias para trás. Eu estava lendo um devocional que eu tenho aqui, esse aqui, ó. Na verdade, não é um devocional, é só um livro sobre a fé, né? Sobre as bases da fé cristã. E aí eu estava lendo ele, e aí eu li uma frase que diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Eu achei muito interessante, porque esse livro não é desse ano, é um pouco mais antigo, e eu acho que nós nunca vivemos um tempo tão superficial quanto o que estamos agora. Eu acho que a minha geração, ali de quem nasceu dos anos 2000, 2005, temos vivido isso, mas de 2005 para frente, mais ainda. Uma geração tão superficial, uma geração que às vezes não tem interesse nenhum, nem nas coisas de Deus, mas também nem em coisa alguma, sabe? Realmente vidas superficiais, se importando muito com os próprios prazeres, com os prazeres imediatos. E eu acredito que essa superficialidade, ela nos mantém muito distraídos. Nós não conseguimos refletir, não conseguimos ter senso crítico, nós estamos ocupados demais para conhecer algo tão profundo quanto as coisas espirituais. Nós estamos distraídos demais para conhecer verdadeiramente a Deus. E essa superficialidade, ela nos leva cada vez para mais longe. Nós somos cada vez mais levados. E eu digo isso em todas as áreas da nossa vida, porque eu acredito que nós, como cristãos, nós também não podemos ser cristãos
nós burros, né? Que apenas simplesmente somos levados. Muito pelo contrário. Nós temos que estudar, nós temos que exercer o cérebro inteligente que o Senhor nos deu, justamente para que a gente possa viver da melhor forma nesse mundo, até com estratégias. E sobre a questão da superficialidade, no livro de Oséias, a palavra de Deus diz que ele compara, né, que o nosso amor, ele fala o amor de vocês, então, né, o amor que nós exercemos e dedicamos a Deus é como uma neblina da manhã. Ou seja, é algo muito passageiro, é algo muito rápido. Amanheceu, nós temos aqui a neblina e rapidamente aquilo se esvai. Então, isso mostra que é algo realmente muito longe, muito distante da profundidade do Evangelho. E quando nós vemos aqui sobre a disciplina do Senhor, o mais importante antes disso é a gente conhecer sobre a vontade de Deus. Porque nós, como cristãos, nós acreditamos, né? Assim como a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Porque assim, se você não é cristão, se você não crê em Deus, você faz o que você quiser, né? Realmente. Mas nós que cremos, nós precisamos entender como nós devemos viver da forma correta de que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas vidas sejam para a glória de Deus e de acordo com a vontade de Deus. E a disciplina tem uma palavra hebraica que é taidia ou taideia, que significa basicamente disciplina. E se você for ver a tradução desta palavra, não é simplesmente disciplina, mas ela também é traduzida como um meio de graça. Então, nós podemos acreditar que quando essa instrução ela aponta para o nosso crescimento em virtudes, então é uma instrução que constrói em nós um caráter irrepreensível. E eu acredito demais, eu sempre falo isso, que o Senhor deseja que nós estejamos perto dele e que o Senhor é o mais interessado a se fazer conhecido pela gente. Quando nós passamos a ler a Bíblia, a conhecer mais o Senhor, a gente vê, por exemplo, o texto de Filipenses, que diz que provém de Deus tanto querer quanto acreditar. Então, isso nos mostra que o Senhor realmente está disposto a nos conhecer, a nos fazer conhecidos também. Como diz o texto, através de Deus nós temos o querer e o realizar. Nós temos sabedoria vinda do alto. Nós saímos da questão do engano e somos ensinados pela palavra de Deus. Então, eu acredito que a maior rebeldia do nosso tempo, da nossa geração superficial, que tem se envolvido apenas com aqui redes sociais, vídeos rápidos, eu não sei vocês, mas semana passada que nosso jejum foi de redes sociais, gente, foi muito difícil. Muito difícil. Para mim foi muito mais fácil ficar sem comer do que ficar sem redes sociais. Eu falo por mim. Então, realmente, nós somos muito, assim, viciados mesmo em coisas rápidas, dinâmicas, focadas, e muitas vezes a gente não sabe sentar numa mesa e gastar uma hora estudando algo, tendo que pensar, realmente desenvolvendo o nosso senso crítico, né? O nosso cérebro. Mas ser constante nos tempos de hoje é a maior rebeldia. Porque para você conhecer profundamente a Deus, isso é algo que demora um processo. Você precisa se entregar. Você precisa viver conforme aquilo que nós cremos e não conforme aquilo que nós sentimos. Porque o que nós sentimos, isso é variável. Todos os dias nós estamos com um sentimento diferente, nós somos influenciáveis. Nós mulheres temos a questão dos hormônios, então tem um dia que a gente está amando, tem um dia que a gente está odiando. Então nós não podemos guiar a nossa vida baseada naquilo que nós sentimos. Mas aquilo que nós cremos, a palavra de Deus, a Bíblia, isso jamais pode ser interrompido. Então, nós precisamos desenvolver e fortalecer na nossa vida os fundamentos e os pilares da nossa vida.
e saber e crer verdadeiramente que a Bíblia, a palavra de Deus, revela o coração de Deus Pai para nós. Então, nós precisamos focar a nossa mente em tudo aquilo que vem do céu, em tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, que é amável, que é puro, que é de boa fama, que é excelente. E precisamos viver isso através das disciplinas espirituais. Quando nós falamos sobre disciplinas espirituais, nós temos aí, em primeiro lugar, eu poderia citar a oração, que é uma das coisas mais importantes, porque é onde você realmente abre o seu coração para o Senhor. E eu, particularmente, na minha vida, já tive várias experiências, assim, não sei nem como definir, assim, realmente experiências sobrenaturais, onde a oração tiveram poder e a oração me tiraram de momentos terríveis, assim, realmente de estar passando por um momento difícil, um momento ruim ali, e o nome de Jesus, a oração, realmente transformarem aquela situação e transformarem situações da nossa vida. Então, a oração, ela tem muito poder, e nós precisamos exercer isso como uma disciplina espiritual mesmo nas nossas vidas. Nós temos também a leitura da palavra, que é também uma das coisas mais importantes, porque através da palavra, como eu disse, nós vamos conhecer o coração do Pai, nós podemos observar, interpretar as histórias que foram colocadas aqui para nós, avaliar a nossa vida, porque nenhuma vírgula da Bíblia foi colocado aqui por acaso. Tudo isso daqui tem um objetivo maior, que seja para nos contar sobre as características de Deus, que seja para nos mostrar as maravilhas de Deus e os milagres, que seja para nos advertir, assim como um bom pai faz com os seus filhos. E nós temos também uma disciplina espiritual, uma das mais importantes também, todas são importantes, que é o jejum, né? Que hoje em dia é até pouco falado, eu acho. Mas realmente também é outra arma poderosa que nós temos nessa questão. Porque o jejum, ele nos leva a uma reflexão bem mais profunda, onde a gente realmente mortifica a nossa carne, algo que é desejoso para nós, que a gente gosta, né? Como um sacrifício. E, ao mesmo tempo, que eu acho que também é importante que a gente se consagre mais naquela semana, não só com a exclusão daquela coisa, mas também buscando mais ao Senhor. Por isso, o jejum tem que ser algo que é custoso para nós. Por exemplo, eu não tomo café e fazer um jejum de café para mim não faz o menor sentido, porque eu não bebo café, então, assim, se eu fizer jejum de café, não faz diferença. Então, nós precisamos ter essa autorreflexão. E através dessas disciplinas espirituais, nós podemos, então, realmente conhecer a vontade de Deus para nossa vida, nós podemos lutar as nossas guerras e saber que o Senhor, ele tem interesse para nos conhecer, ele nos educa com a sua disciplina. Eu acredito que se a gente for grifar na Bíblia todas as partes que Deus está nos advertindo, ou enfim, nós vamos grifar grande parte da Bíblia, porque muito do que se fala é corrigindo a nossa postura e nos advertindo mesmo. E isso é muito bom, porque no fundo o que é o nosso objetivo é que nós sejamos maduros e que nós sejamos equipados para toda boa obra do Senhor. E assim como fala aqui um pouquinho antes, no próprio capítulo 12 de Hebreus, diz assim: vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. E aí, cita, abre aspas, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Eu não sou mãe, mas eu sou filha. Então, muitas vezes, eu atesto, né, que ficamos contrariadíssimos com os nossos pais. Mas vocês que estão aí do outro lado, que são pais, eu acho que conseguem discernir essa palavra muito mais profundamente ainda do que eu, sobre a questão da correção. Então,
que nessa semana nós possamos refletir sobre isso. Nós estamos aí indo para a última semana, né, de jejum coletivo na nossa igreja. Então, que vocês possam refletir sobre a questão da profundidade que nós precisamos alcançar em Deus. Eu acredito que essa questão do jejum, nós fomos realmente guiados pelos nossos pastores a conhecer algo mais profundo do Senhor. E que vocês não levem essas disciplinas espirituais que eles têm colocado para nós, como a leitura bíblica anual, todos os dias, que aí eles vão cobrando a gente os jejuns, a questão da oração, isso tudo eles estão fazendo, nos estimulando a conhecer mais o Senhor, e isso é muito bom. Então, que vocês possam se empenhar nisso e que vocês possam também buscar em oração a vontade de Deus para sua vida. É algo que constantemente nós precisamos fazer, porque com tantas opções, muitas vezes a gente acaba não fazendo nada. E eu quero ler para finalizar, aqui ainda em Hebreus, só que nos versículos antes. Final do versículo 1 diz assim. Vou ler o versículo todo. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem se desanimem. Então, gente, essa é a boa nova do dia de hoje. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, no caso de Jesus, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Gente, por mais ruim que seja a situação, vai passar, as coisas passam, as coisas melhoram, e o Senhor provê na nossa vida restauração, Deus traz na nossa vida cura, Deus traz na nossa vida transformação. Então, essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, algo que eu estava refletindo nos últimos dias sobre a questão da disciplina. Como nós, quando nos entregamos ao Senhor, através dessas disciplinas espirituais, passamos a conhecê-lo muito mais profundamente. Então, é muito especial quando a gente percebe que o Senhor tem coisas para nós, individuais para nós. Deus tem coisas que Ele vai falar comigo que Ele nunca vai falar para vocês, e coisas, inclusive, que às vezes não devem ser compartilhadas, que é algo realmente dentro da minha intimidade, da minha vida, às vezes da minha vivência, dos meus traumas. Tem coisas que o Senhor vai falar com você que é só para você que Ele vai falar. Ele não vai falar para mim porque é algo íntimo entre você e Deus. É como uma linguagem singular, sabe? Um idioma próprio. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes informar os seus profetas. Então, tem coisas que o Senhor quer falar para você. Então, se coloque nesse lugar, coloque seu coração diante do Senhor, e mesmo que às vezes não saiba como, fala: Senhor, eis-me aqui nas minhas fraquezas, o meu coração. E a tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, que o Senhor me ajude a quebrantar o meu coração e realmente me submeter à tua vontade. Então, já puxando o gancho, vamos orar para finalizar. Eu acredito que essa é uma palavra que tem que ser digerida, então que vocês possam refletir nisso durante todo o dia. Muitas vezes a gente escuta falar sobre isso e acaba deixando meio para lá, mas que vocês possam carregar isso no coração, de que a vontade de Deus é boa para a nossa vida, é perfeita e agradável, e mesmo quando nós estamos sendo advertidos pelo Senhor, porque acontece o Senhor puxar a nossa orelha, quando nós estamos sendo corrigidos por Deus em alguma coisa, sendo advertidos dos nossos pecados, ou enfim,
isso tem sido feito por amor. E mesmo que seu dia esteja difícil, que essa semana esteja difícil, que o seu mês, que esse ano esteja sendo horrível, que vocês possam trazer à memória aquilo que traz esperança. E como diz aqui no versículo 3, pensar bem naquele que suportou tanta humilhação de pecadores, para que nós não nos cansemos e desanimemos. Não desviem a rota para que o manco não seja curado, como diz também no final do versículo 13. Imagina, gente, que situação. Às vezes você está ali na estrada, prestes a ser curado, e aí você desviou o seu caminho e o Senhor passou. Então, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por mais um devocional. Senhor, obrigado porque todos os dias o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa desamparados. Senhor, coloque em nós, Pai, um temor e um tremor pelo Senhor. Que o Senhor possa corrigir os nossos maus caminhos e que nós saibamos interpretar as correções do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos dê força, Pai, para ter uma disciplina com as coisas espirituais, Pai, que nós possamos priorizar o Teu reino. Nós sabemos que o Senhor de modo algum nos lança fora, Pai, independente se nós somos pecadores, se nós somos terríveis, se muitas vezes nós temos servido a nossa própria carne, servido muitas vezes até o próprio Satanás, Pai, com os nossos desejos. Mas que o Senhor possa trazer misericórdia, graça e restauração nas nossas vidas, Pai. Nós cremos que o Senhor é soberano, o Senhor está sobre nós e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Quebranta o nosso coração, para que nós estejamos realmente na tua presença. Que nós possamos desfrutar verdadeiramente do conhecimento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Lá em Oséias, ainda diz que o Senhor quer é misericórdia e não os sacrifícios. O Senhor quer o conhecimento de Deus para nós e não holocaustos. Então, pensem nisso durante o dia. Fiquem com Deus. Bom trabalho para quem vai trabalhar, bom estudo para quem vai estudar, quem está em casa de folga como eu. Aproveitem, descansem. E é isso, gente. Com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo.